Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. É isso aí. E bom, hoje o nosso foco total tá lá no informativo de jurisprudência número 882 do STJ. Exato. Aquele que foi publicado em 24 de março de 2026, né? Uhum. E a nossa missão aqui, como sempre, para quem nos acompanha, é meio que traduzir, sabe? Pegar essas decisões mais recentes e impactantes das turmas e sessões do tribunal e trazer de um jeito bem leve. Com certeza. Mas, sem perder a nem um pingo daquele rigor técnico que a galera do direito exige no dia a dia. Pois é. E hoje, olha só, a gente vai ver o direito tentando resolver uns dilemas quase impossíveis. Sabe aquela tentativa de fazer a lei ser super matemática e fria para evitar abusos? Nossa, sim. E ao mesmo tempo tentar ser humana, né? Exatamente. Humano o suficiente para, por exemplo, proteger uma criança autista, ou então não punir indiretamente uma mãe que está no mercado de trabalho. É um equilíbrio muito delicado. Muito. O nosso cardápio de hoje passa por saúde, liberdade de expressão na internet, aos limites do Estado e chega até nas fronteiras mais rígidas ali do direito penal. É um raio-x puro de como o STJ está enxergando a sociedade agora. Sabe, é fascinante notar como o direito funciona meio que como um tecido, né? Conectando essas pontas soltas da nossa convivência. Então, vamos começar desatando os nós daquelas relações privadas. Bora. Aquelas que tocam direto na nossa dignidade e na confiança que a gente deposita nas instituições. O primeiro caso é o tema repetitivo 1295. Ah, sim, julgado pela segunda sessão. Isso, que trata dos planos de saúde e o transtorno do espectro autista, o TEA. A decisão basicamente cravou que é totalmente abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar. Uhum. É que, lendo os autos desse caso, a sensação que dá pra gente é tipo como se um médico receitasse um antibiótico fortíssimo pra uma infecção grave. E o plano de saúde barrasse, né? Exato. Como se o plano só autorizasse comprar meia cartela na farmácia. O tratamento fica pela metade e, na prática, não resolve absolutamente nada, só frustra a família. Essa imagem da meia cartela de remédio é perfeita, ilustra muito bem o núcleo do problema. O que o STJ fez aqui, na verdade, foi consolidar um entendimento baseado numa linha do tempo legislativa muito específica. Conta mais sobre essa linha do tempo pra quem tá ouvindo. Então, eles analisaram a Lei 9.666, lá de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, né? O detalhe técnico crucial aqui é que, com a medida provisória 2.177... Aquela de 2001. Essa mesma, em 2001, incluíram uma vedação expressa à imposição de limite financeiro para as coberturas. Aí o raciocínio lógico dos ministros foi amarrar as pontas. Se não pode limite financeiro... Por via de consequência direta, a lei também proíbe o limite de sessões de terapia. Porque, limitar arbitrariamente as sessões de psicologia, fonoaudiologia ou terapia ocupacional... Acaba sendo só uma manobra, né? Exato, uma manobra mascarada para impor um teto de gastos ao tratamento do paciente com TEA. É muito injusto. E olha, a própria agência reguladora, que vira e mexe é criticada por demorar a agir nas coisas, teve que se curvar a essa realidade, né? Uhum. O STJ até fez questão de mencionar isso. A partir de 1º de agosto de 2022, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, editou a Resolução Normativa 541. Que excluiu essas limitações. Certo, exatamente. Excluiu expressamente qualquer limitação de número de sessões. O que o tema 1295 faz agora, com força vinculante, é pacificar que qualquer recusa sempre foi ilegal desde 2001. Sensacional. Não tem essa de, desequilíbrio contratual quando a saúde e o desenvolvimento de alguém com autismo estão na mesa. Zero espaço para isso agora. Bom, saindo um pouco dessa quebra de confiança na saúde íntima, a gente vai para uma quebra de confiança que atinge a sociedade como um todo. Só que na educação. É o caso das universidades, né? Isso mesmo. A segunda turma pegou um processo sobre oferta irregular de cursos superiores e a terceirização ilícita de atividades acadêmicas. E, nossa, o resultado foi uma condenação bem pesada por danos morais coletivos. Uhum. Porque, pensa bem, as instituições de ensino vendem um futuro, vendem um projeto de vida para as pessoas. Quando fazem isso à margem das regras do MEC, o estrago vai muito além do aluno que perdeu dinheiro e tempo ali. Vai mesmo. O impacto bate de frente na integridade de todo o sistema educacional e na credibilidade do próprio Estado, né? E aqui a gente entra num conceito técnico belíssimo do direito civil, que é o dano moral coletivo configurado em re ipsa. Ah, o famoso dano presumido. Exatamente. Para os nossos ouvintes entenderem bem, a regra geral é, se você alega um dano, você tem que provar. Mas do dano in re ipsa, a coisa muda. Ele é presumido pela própria força e gravidade dos fatos. Então o Ministério Público não precisou levar, laudos de psicólogos provando a angústia da galera. Nada disso. A simples constatação de que houve uma violação intolerável aos direitos da coletividade já gera automaticamente o dever de indenizar. Vender diploma irregular ofende a moralidade acadêmica inteira. Faz todo sentido. Mas olha, tem um ponto específico dessa condenação que me deixou super intrigada quando eu estava lendo. Qual parte? A da publicação. Essa mesma. Além de pagar lá os R$300 mil, tinha aquela discussão de obrigar as faculdades a publicarem a sentença condenatória em jornais de grande circulação. Assim, o velho formato impresso. Parando pra pensar na realidade de hoje, jornal impresso ainda é a melhor forma de reparar um dano coletivo?
Exigir publicação em papel em plena era digital me parece uma punição tão, sei lá, analógica. Pois é, e você não tá sozinha nessa. Esse foi justamente o grande ponto de flexibilização da turma. Eles mostraram que o STJ tá muito sintonizado com a nossa realidade tecnológica. Que alívio. Os ministros reconheceram que, em tese, a lei permite essa condenação em jornal de grande circulação. Mas, olhando para as peculiaridades de hoje, eles entenderam que não fazia sentido gastar rios de dinheiro com jornal de papel que quase ninguém lê mais. E o que eles decidiram na prática, então? Eles determinaram que a divulgação da sentença tinha que ser na primeira página dos sites oficiais das próprias instituições, em destaque, sabe? Sem precisar de cliques extras ou links escondidos. Muito mais inteligente. Reconheceram a internet como meio principal de informação. Exatamente. E já que a gente tocou no poder do ambiente digital, o nosso terceiro julgado, lá da quarta turma, entra num verdadeiro vespero moderno. Ixi, adoro um vespeiro. Qual é? As regras de convivência e moderação no YouTube. O caso foi o seguinte. A plataforma removeu 2 canais inteiros, por iniciativa própria, alegando violação de direitos autorais. Tudo isso sem esperar o aval de nenhum juiz. Peraí, mas a regra geral do artigo 19 do Marco Civil da Internet não diz textualmente que o provedor só é obrigado a tirar um conteúdo do ar depois de uma ordem judicial? Diz sim. Então, a ideia da lei lá atrás não era justamente evitar censura prévia e não deixar as big techs virarem os juízes da internet? É aí que tá a aparente contradição que gera tanta confusão, sabe? O STJ precisou desatar esse nó com muito cuidado. O artigo 19 realmente exige a ordem judicial para responsabilizar o provedor por danos gerados por terceiros. Para proteger a liberdade de expressão, né? Exato. Para evitar o efeito resfriamento, que é quando a plataforma sai apagando qualquer coisa polêmica com medo de tomar processo milionário, a lei cria um porto seguro. Mas o detalhe técnico de ouro aqui é: o Marco Civil não proíbe a remoção voluntária. Ou seja, a lei diz, você só é obrigada a agir se o juiz mandar, mas em nenhum momento fala você é proibida de agir se vê alguém quebrando as suas regras. Perfeito. O tribunal entendeu que remover conteúdo baseado na violação dos termos de serviço é um exercício regular de compliance interno. É gestão privada pura e simples. Até porque a gente clica em li e aceito quando cria a conta, né? Exatamente. Se um canal fere direitos autorais massivamente, o YouTube tem a prerrogativa contratual de agir de ofício. A quarta turma disse que isso não é censura ou abuso, desde que seja uma remoção justificada e transparente, para garantir um ambiente livre de pirataria. Nossa, é uma balança muito delicada entre a liberdade do usuário e a gestão da empresa. Mas falando em regras claras e justas, se a gente cobra isso do YouTube, a gente precisa cobrar uma previsibilidade ainda maior do próprio Estado, concorda? Sem sombra de dúvida. E isso nos puxa direto para o quarto julgado da primeira turma. É um recurso contra o IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental. E a situação é quase cômica, para não dizer trágica. Conta aí. A administração pública prorrogou o prazo para uma pessoa apresentar defesa contra uma multa ambiental. Legal, né? Legal. Só que quando a pessoa usou esse prazo estendido para pedir um acordo escrito, que na prática reduziria a multa, o órgão virou as costas e disse, epa, esse pedido de acordo tá fora do prazo. Como assim? O Estado dá mais tempo com uma mão e tira o direito com a outra. É uma verdadeira rapuca. É o cenário clássico que destrói a confiança de quem nos ouve nas instituições, né? A primeira turma teve que intervir aplicando um princípio basilar, o princípio da proteção da confiança. Que vem da boa-fé objetiva, imagino. Exato. A lógica foi implacável contra o IBRAM. Se o órgão oficialmente prorroga o prazo geral para a defesa, essa extensão tem que cobrir automaticamente a faculdade de pedir o acordo escrito. Faz todo sentido lógico. Pois é, negar o acordo depois de dilatar o prazo é um comportamento contraditório, o famoso venire contra factum proprium. O Estado não pode armar essas cascas de banana processuais para prejudicar quem confiou num ato oficial. A famosa coerência que a gente exige nas amizades sendo exigida da máquina estatal. Mas olha, até aqui, a gente viu o Estado cobrando multas, ditando regras na internet, e quando a sanção passa do bolso para perda de liberdade física da pessoa. Aí, o rigor técnico muda completamente de figura. No direito penal, a interpretação tem que ser cirúrgica, porque a liberdade é o bem mais precioso. Entrando nessa área, o nosso quinto julgado vem da terceira sessão e lida com uma matemática penal, sobre o concurso de causas de aumento de pena do artigo 68 do Código Penal. Isso, imagina um assalto, um roubo. O cara usa arma de fogo e, ao mesmo tempo, age com mais 2 comparsas. Certo. São 2 causas de aumento de pena específicas na parte especial do Código para o crime de roubo. E a grande dúvida dos tribunais estaduais sempre foi: o juiz soma esses 2 aumentos e pune mais pesado, ou escolhe só um na hora da pena, final? E a terceira sessão definiu o quê? Definiu que o magistrado deve aplicar apenas um único aumento, obrigatoriamente escolhendo a causa mais gravosa. Sabe, olhando com a lente do senso comum, da galera que assiste noticiário, isso gera um estranhamento, Dá a impressão de que o sistema tá dando um baita desconto pro criminoso. É, visto de fora parece mesmo. O cara leva a arma, chama a gangue, aterroriza a vítima duplamente e no fim o juiz só considera um agravante na terceira fase da dosimetria. Parece que o comparsa saiu de graça nessa conta. É uma provocação natural. Mas a racionalidade jurídica do STJ aqui foca em evitar punições desproporcionais e aquele fenômeno chamado bis in idem disfarçado. Que é punir a pessoa 2 vezes pela mesma coisa. Isso, pelo mesmo contexto de gravidade fática. O nosso sistema opera sobre o limite do poder punitivo estatal.
O legislador deu ao juiz essa faculdade de limitar o cálculo a uma só causa. E o STJ transformou isso numa diretriz forte de política criminal, para padronizar as sentenças no país. Para evitar que num estado apenas seja X e no outro, pelo mesmo crime, seja o dobro. Exatamente. Aplica-se a mais gravosa, a repreenda é dura, mas matematicamente contida num teto de proporcionalidade. O Estado não tem cheque em branco para empilhar a pena. A balança pesa forte, mas não pode quebrar a própria base, né? E seguindo nessa mesmíssima linha de limite matemático da lei penal, a gente tem um julgamento muito bom da 5ª turma sobre a lei de drogas. Nossa, esse é ótimo. O debate era se fabricar ou possuir maquinário para o tráfico de drogas, lá do artigo 34 da lei 11.343, é crime hediondo ou não. E não é, né? Não é. Eu gosto de usar uma analogia de uma festa super VIP. Sabe aquelas listas de porta de boate? Sei bem como é. Não importa se você é o melhor amigo do aniversariante ou se você tá vestido igualzinho a quem tá na lista. Se o seu nome exato não está impresso no papel do segurança, você não entra na área VIP da severidade penal. Olha, essa analogia da lista VIP é perfeita para explicar o dogma máximo do direito penal, a taxatividade. Me conta mais sobre isso. Quando a gente fala de restringir direitos fundamentais, não existe o conceito de quase ou parecido. O STJ reforçou que a lei dos crimes hediondos tem um rol estritamente taxativo. É uma lista fechada feita pelo Congresso. E o tráfico em si tá nessa lista, né? O tráfico do artigo 35, sim, é equiparado a hediondo. Mas o crime autônomo de fabricar maquinário do artigo 34 não consta nessa lista VIP. E o juiz não pode simplesmente dizer, mas é quase a mesma coisa, vou punir igual. De jeito nenhum. No Brasil é absolutamente vedada a analogia em malam partem, que é usar comparações para prejudicar o réu. A consequência prática monumental disso é na progressão de regime prisional. Fica mais fácil de progredir. Bem mais. Segue as regras comuns do Código Penal, exigindo uma fração de pena muito menor do que aquelas frações severíssimas dos crimes hediondos. Muito interessante. É a espinha dorsal da segurança jurídica. Mas aí a gente entra num dilema moral no 7º julgado. O que acontece quando quem cruza a linha do crime é a pessoa que jurou defender a lei? O caso da 6ª turma? Parece até roteiro de filme. Parece. O STJ precisou julgar a validade de um acordo de colaboração premiada, a famosa delação, firmada por um advogado que estava sendo investigado criminalmente. O primeiro instinto é pensar, e o sigilo profissional? O advogado não é o guardião dos segredos do cliente? Esse foi o X da questão. O sigilo profissional é, sim, uma garantia fundamental para o Estado democrático. O Estatuto da OAB garante isso para proteger o exercício da profissão e a confiança do cliente. Mas a 6ª turma desenhou uma linha divisória muito nítida. O sigilo não é um manto de invisibilidade ou impunidade para crimes pessoais cometidos pelo próprio advogado. Então, se ele é parte do esquema, a regra muda. Exatamente. Quando ele deixa de ser só conselheiro e vira membro articulador do esquema, as informações que ele tem sobre os atos criminosos dele mesmo perdem a proteção do sigilo. E o detalhe, a delação nesse caso tratou só da participação autoral dele e não de confidências de clientes inocentes. A carteira da OAB não é um crachá de imunidade diplomática, né? Bom, a gente começou nossa análise de hoje falando da saúde, cruzamos os limites penais e agora vamos pousar naquele território que ninguém escapa. Os impostos e o nosso bolso. A área tributária não tem como fugir. Não tem. A 2ª turma julgou uma questão muito sensível que mistura tributário com os direitos das mulheres no mercado de trabalho. Tem a ver com a contribuição patronal sobre o salário maternidade. E o STJ consolidou que o empregador não precisa recolher a contribuição previdenciária patronal sobre esses valores repassados durante a licença maternidade. E por que não? O STJ alinhou-se à jurisprudência com o tema 72 do STF. No tributário, os conceitos de base de cálculo são super rígidos. A contribuição patronal só incide sobre a folha de salários, que é o pagamento direto pelo trabalho efetivamente prestado. E o salário maternidade não é isso, né? Exato. A grande sacada jurídica é reconhecer a verdadeira natureza do salário maternidade. Não é pagamento por serviço prestado, até porque a funcionária está em casa. É um benefício previdenciário para dar suporte financeiro. Logo, é juridicamente impossível taxar isso com um tributo patronal. Refletindo sobre o dia a dia do mercado, manter essa cobrança seria um desastre. Se a empresa fosse obrigada a pagar imposto alto em cima de quem está cuidando do recém-nascido, a gente ia ter um incentivo econômico perverso. Um estímulo para não contratar mulheres em idade fértil, né? Precisamente, ia dificultar a vida de quem quer ser mãe e profissional. A isenção desse tributo tira um peso da empresa e acaba protegendo a empregabilidade feminina. Com certeza, o tribunal enxergou o propósito social. E por falar nas engrenagens dos tribunais, o STJ não passa o dia só resolvendo o litígio do passado, sabe? Ele organiza o futuro através da afetação de recursos repetitivos. Os famosos temas afetados. Explica rapidinho pro pessoal de casa o que é afetar um tema. Claro. Afetar significa que o tribunal selecionou casos que representam uma controvérsia que está travando processos no Brasil todo. Eles escolhem para dar uma decisão única que vai ser regra obrigatória para todos os juízes. E quais são os dois que entraram na fila agora? O primeiro é o tema 1417, vai definir se o médico recém-formado com dívida do FIES pode prorrogar a carência durante a residência médica, mesmo se pedir isso depois que a fase de pagamento das parcelas já começou. Nossa, isso afeta milhares de médicos começando a carreira. Demais. E o segundo é o tema 1418. Vai discutir aquele mercado paralelo da venda de créditos de ações previdenciárias que viraram precatórios. O STJ vai dizer se o juiz do processo original tem o poder e o dever de controlar de ofício a validade dessa venda. Para evitar, imagino, que os idosos tomem prejuízos absurdos e deságios na hora do desespero, né? Exatamente, para proteger esses beneficiários vulneráveis. Fico alerta para a galera acompanhar de perto porque vai impactar muito o planejamento financeiro por aí.
E olha, percorrendo todas essas decisões hoje, me vem uma reflexão profunda. Manda. A gente viu o direito numa luta constante. De um lado, aquela rigidez das regras matemáticas, tipo o rol dos crimes hediondos ou proibir somar as penas. E do outro, a necessidade de abraçar a fragilidade humana, como no caso da criança autista ou de não taxar a maternidade. É o pêndulo da justiça, né? E a provocação final que fica para quem nos ouve é justamente essa. Até que ponto a lei deve ser um espelho sensível da nossa moral e da nossa empatia social? Ações. Caramba, é uma pergunta central que faz a engrenagem girar todos os dias lá nos tribunais. Bom, muito obrigado a quem nos ouviu até o fim. Em mais uma análise detalhada, o nosso objetivo é sempre mergulhar nessa técnica jurídica, mas trazendo um impacto real para a superfície. Isso aí. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima imersão jurisprudencial.